Bem-vindo ao módulo 5 do curso Assistente Administrativo. Nesse módulo nós vamos estudar sobre arquivologia, processos e arquivos de documentos e comunicação empresarial. Iniciando por arquivologia, nós entendemos que arquivo ele é um conjunto de documento produzido ou recebido tanto por órgãos públicos, por instituições de caráter públicas e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física e jurídica, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. O acervo é toda a totalidade dos documentos sob custódia de um arquivo. A gestão de documentos ele é um conjunto de procedimentos e operações técnicas referente à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento dos documentos, em fase recorrente ou intermediária, visando sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Já o arquivamento ele é uma sequência de operações que visam a guarda ordenada de documentação, ação pela qual uma autoridade determina a guarda de um documento, cessada a sua tramitação. O documento corrente ele é aquele documento em curso ou que, mesmo sem movimentação, constituem objetos de consulta frequente. São armazenados em arquivos correntes. Já os documentos intermediários, esse tipo de documento que, não sendo de uso corrente nos órgãos produtores, por razões de interesses administrativos, aguardam sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Eles são armazenados em arquivos intermediários. O documento permanente é aquele documento de valor histórico, probatório e informativo, que deve ser definitivamente preservado e armazenado no arquivo permanente. Uma avaliação de documentos ele é um processo de análise e seleção de documentos de arquivo que estabelece sua destinação de acordo com os valores que lhes são atribuídos. Já o arquivo privado ele é um conjunto de documentos produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência das suas atividades. O arquivo público ele é um conjunto de documentos produzidos e recebidos no exercício de suas atividades por órgãos públicos de âmbito federal, estadual, municipal e do Distrito Federal, em decorrência de suas funções administrativas, legislativas e judiciárias. Arquivo integrante da administração pública. E aí entra então a teoria das três idades. Essa teoria, segundo a qual os arquivos são caracterizados como correntes, intermediários ou permanentes, de acordo com a identificação dos valores primários e secundários dos documentos, considerando sua gênese, tratamento e utilização. Esses documentos passam por um ciclo vital dos documentos, que sucessivas fases por que passam os documentos de um arquivo, da sua produção até a sua eliminação ou guarda permanente. A destinação é uma decorrência da avaliação, encaminhamento dos documentos, guarda permanente e eliminação ou a reprodução. A espécie documental ele é uma divisão de gênero documental, que reúne tipos de documentos por suas características comuns de estruturação da informação. Isso acontece com ata, carta, decreto, fotografia, memorando, ofício, plantas, relatórios. O gênero documental ele é uma reunião dessas espécies documentais que se assemelham por suas características essenciais, particularmente o suporte e a forma de registro da informação, como um documento filmográfico, um documento sonoro, um audiovisual, um cartógrafo, um iconográfico, um informático, um micrográfico e textual. Passando um pouquinho para o processo de arquivos de documentos, nós podemos estudar que a informação ela necessita ser tratada e organizada da fonte geradora até a armazenadora, para que o produto final seja repassado aos usuários satisfatoriamente. O documento contém dados de grande importância para as decisões administrativas. O registro de entrada do documento ele é efetuado no setor de protocolo, que tem como atividade principal executar as atividades de movimentação, controlar a expedição de requerimentos, processos e outros documentos. Isso atendendo com presteza às solicitações dos usuários sobre o andamento dos processos e papéis de seu interesse.
No setor de protocolo, a ausência de técnicas e métodos apropriados, bem como usos inadequados, prejudicam o correto arquivamento do documento no seu destino final após a tramitação. Consequentemente, os usuários e administradores serão penalizados com a lentidão, a imprecisão e a inconfiabilidade quando solicitarem as informações. A tramitação de documentos. Após o registro do protocolo, o documento ele é encaminhado ao setor de autoridade para as providências necessárias em função da conclusão do assunto. Ele pode sair do setor de protocolo sob a forma original em que deu a entrada, ou sob a forma de processo, recebendo uma capa. Irá formar um dossiê até chegar à conclusão, passando por diversas autoridades, recebendo pareceres e até anexos. Arquivamento. Após a tramitação e conclusão de assuntos tratados no documento, ele é destinado à sua etapa final. O arquivamento, geralmente, inicial é feito no arquivo setorial. Após 5 anos, o documento irá para o setor de avaliação de documentos e, se ainda apresentar validade, ou para descarte. A validade do documento ele é determinado pela tabela temporária de documentos, que é um instrumento arquivístico resultante da avaliação que determina os prazos de guarda e a destinação do documento de arquivo. É uma divisão de espécie documental, que reúne documentos por sua característica comuns em termos de fórmula diplomática, natureza de conteúdo ou técnica de registro, tais como as cartas precatórias, cartas régias, cartas patentes, decretos sem número, decreto-leis, decretos legislativos, fotografias temáticas, retratos, litografuras, serigrafias. O processo de arquivamento e manutenção dos documentos. O arquivamento de documentos consiste na colocação de documentos no lugar a ele destinado, seja lá na estante, seja num arquivo, seja na prateleira ou pasta. E ele deve ser feito diariamente, pois quando os documentos se acumulam, acabam ocorrendo problemas como perda, extravios, danos. Se por acaso existirem documentos que necessitem ficar para arquivamento no dia seguinte, recomenda-se guardar os mesmos em armários. Antes de guardar qualquer documento, a empresa ou área responsável pelo arquivo da empresa deve elaborar um quadro de avaliação de documentos. O quadro de avaliação de documento consiste em orientações para o tratamento dos documentos, por tipo de documento, se ele é corrente, se ele é permanente, se ele é intermediário. Neste quadro deve constar os seguintes dados: a fase ou tipo de documento, a descrição do grupo de classificação deste documento e o conteúdo ou assunto de cada documento. Algumas medidas também devem ser tomadas antes do arquivamento para assegurar a conservação dos documentos, como perfurar os documentos uniformes e adequadamente, retirar clipes e alfinetes e utilizar o grampeador com grampos de alumínio, dobrar os documentos adequadamente, se exceder os tamanhos padronizados e desdobrar caso seja necessário. Fitas adesivas não devem ser usadas, pois por perder a cola com o passar do tempo e deixar manchas amareladas nos documentos que são irremovíveis. As fitas adesivas devem ser substituídas por cola, que não afeta o documento, e a colagem deve ser feita com tiras de papel no verso do documento, para não prejudicar a posterior leitura. O arquivamento de recortes ele deve ser arquivado em pastas por assuntos e após deve ser colocado em folhas soltas de papel tamanho ofício. Se for um artigo que tenha continuação no verso, o recorte deve ser guardado em envelope que também será colocado em folha de papel. Num ato e à direita de recorte deverá ser anotado a data e fonte de onde foi extraído, como também o assunto da pasta onde ele será arquivado. Algumas operações essenciais para a guarda e conservação de documentos. Os seguintes procedimentos devem ser seguidos para que haja a guarda e conservação adequada dos documentos. E esses procedimentos são: fazer o arquivamento diário de pastas e papéis. No momento de arquivar um documento, confrontar o conteúdo e o número da pasta para evitar enganos. Manter uma sequência estritamente cronológica, não grampear e não arquivar junto a correspondências recebidas e a expedida. Não sobrecarregar as caixas com arquivos ou pastas, abrir uma segunda pasta tão logo seja necessário, ou se for o caso uma caixa, manter uma pasta miscelânea ou diversas para onde irão os documentos cujos assuntos não são rotineiros,
até que chega o número de 6, quando tem uma pasta própria. Não deixar assuntos indefinidos, classificá-los quando não houver definição clara ou não existirem assuntos semelhantes em assuntos administrativos diversos, assuntos pessoal diversos, assuntos financeiros diversos, definidos em área que tenha pertinência. Jamais permitir que pessoas alheias aos serviços procedam ao arquivamento, salvo sob supervisão em fase de treinamento. Indo para o nosso último módulo de hoje, né? O quinto módulo, na realidade, então, o nosso último assunto do módulo de hoje, tá? Será a comunicação empresarial. Então, falando um pouquinho sobre a comunicação empresarial e dizendo o que é essa comunicação empresarial. A comunicação, ela é um processo de transmitir uma informação e obter a compreensão de uma pessoa para outra. Se não houver esta compreensão, não ocorre a comunicação. Se uma pessoa transmitir uma mensagem e esta não for compreendida por a outra pessoa, a comunicação não se concretizou. Então, o processo de comunicação ele é composto por 3 etapas distintas. O emissor, que é a pessoa que pretende comunicar a mensagem. Esta primeira etapa é caracterizada por possuir significado, que é correspondente à ideia, ao conceito que o emissor deseja comunicar, por possuir a codificação, que é constituído pelo mecanismo vocal para decifrar a mensagem. O segundo seria a mensagem, que é a ideia do emissor deseja comunicar. Então, essa segunda etapa ela é caracterizada por possuir o canal, que também é chamado de veículo, é o espaço situado entre o emissor e o receptor, o ruído, que é uma perturbação indesejável em qualquer processo da comunicação que pode provocar perda ou desvio da mensagem, seja ela sonora, seja ela visual, seja ela escrita. E a outra etapa é o receptor, que é a etapa que recebe a mensagem e que ela foi destinada. Então, nessa etapa do receptor, ele possui o decodificador, que ele é estabelecido pelo mecanismo auditivo para decifrar a mensagem para que o receptor a compreenda. E a compreensão, que é o entendimento da mensagem pelo receptor. A regulamentação, que o receptor confirma a mensagem recebida do emissor, representa a resposta da mensagem enviada pelo emissor, ou seja, o feedback. Pode-se afirmar que a comunicação só pode ser considerada eficaz quando a compreensão do receptor coincide com o significado pretendido pelo emissor. Porém, o processo de comunicação nem sempre é perfeito. No decorrer de suas etapas, sempre ocorrem perturbações que prejudicam o processo, ao qual chamamos de ruídos. A comunicação empresarial, por sua vez, para ser clara e precisa, ela necessita de um organograma bem planejado, que a mensagem não seja prejudicada. Dentre os modelos de canais de comunicação, hoje nós temos os comunicação verticais e os canais verticais e os canais horizontais. O que seriam esses canais verticais? Podem ser descendentes, de cima para baixo, e refere-se à comunicação entre o superior e os subordinados, vinculando ordens ou instruções. Pode ser ascendentes, de baixo para cima, e refere-se à comunicação entre o subordinado e o supervisor, vinculando informações a respeito do trabalho executado. Já nos canais horizontais, ele refere-se a comunicações laterais entre 2 setores, 2 departamentos, 2 seções, ou 2 cargos, 2 gerentes no mesmo nível hierárquico. E aí, essa foi a nossa aula de hoje, do módulo 5 do curso Assistente Administrativo. Até a próxima aula, bons estudos para todos.